A sentença que Deus trouxe para Adão, quando ele pecou, foi: com o suor do teu rosto, tu vais colher, tu vai trabalhar e vai colher pelo suor do rosto, se você quiser então se dar bem. Então, para a serpente, Deus deu uma sentença: você, porque fez a mulher cair, tentou a mulher, você vai se rastejar pelo chão e vai comer pó. Para a mulher, a sentença foi: por causa do seu pecado, você vai dar à luz com muita dor. Você vai sentir dor, algo que parece que era natural, que era normal. Deus então libera dor na conceição, no parto da mulher. E para o homem, Deus disse: você agora vai trabalhar. Você agora vai saber com quantos paus você faz uma canoa. Você agora vai experimentar, vai colher a consequência do seu erro trabalhando muito. E Deus disse: a terra vai produzir espinhos e abrolhos, deixando claro que Adão ia ter dificuldade no cultivar. A terra não estaria sarada, a terra não estaria tão saudável quanto ela estava ali na época em que não tinha pecado. Então era como se Deus estivesse falando: você vai agora trabalhar de uma maneira que a terra possa corresponder, porque o pecado feriu a terra, o pecado manchou, dificultou a terra. Então, na verdade, a gente sabe que foi uma sentença de Deus, o caso do trabalhar, mas a gente não deve entender isso como um castigo, como uma maldição. Pelo contrário, a gente deve entender isso como um meio que Deus criou. Você pecou, você está fora da minha presença, você merece morrer, mas eu vou criar caminhos para que você possa se sustentar. Eu vou te dar ferramentas, caminhos, vou te auxiliar, vou mandar chuva sobre a terra, eu vou te mostrar as áreas do solo que vai produzir, vou te ensinar a cultivar a terra, enfim. Então o trabalho não veio como uma maldição, mas como um caminho, um meio para que o homem viesse sobreviver. O homem não precisava trabalhar, mas uma vez que ele agora precisa trabalhar, o trabalho passa a ser a sua ferramenta de honra, de conquista de honra, de conquista de dignidade. Então hoje é o dia do trabalho e eu quero liberar essa palavra para você que está me ouvindo neste momento, está me assistindo, e motivar você realmente a trabalhar. Crer que o trabalho é uma bênção de Deus, é um caminho do Senhor, que Deus ele está disposto a abençoar a sua vida, abrir portas para que você possa encontrar o seu meio de viver, o seu trabalho, sua dignidade. E você que de repente está aí com portas fechadas, sem trabalhar, perdeu o emprego ou nunca teve um, e está necessitando que Deus abra uma porta. Então eu quero te dizer que Jesus tem o propósito de te abençoar, porque Ele criou o trabalho. E é vontade do Senhor que você e eu estejamos trabalhando, que estejamos honrando o nosso chamado quanto homens e mulheres, trabalhando. Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, é necessário trabalhar, não é? E até Deus trabalha, Deus continua trabalhando. Jesus falou assim: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Quando ele foi criticado pelo fato de estar trabalhando ministerialmente no sábado, no dia de sábado. Então ele disse: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, então não vou parar de trabalhar não. Durante um bom tempo, a teologia romana colocou o trabalho e a prosperidade como uma maldição. Isso também era uma maneira da instituição religiosa reter do povo bens materiais. Então as pessoas elas eram incentivadas a dar tudo para a igreja, e os terrenos, terra, enfim. E muitas pessoas deixaram de viver uma vida de prosperidade para assumir uma vida humilde como sinônimo de santidade. Daí surgiu muito a questão
Muitos decidiram serem monges, abrir mão de tudo, de uma vida confortável, para viver uma vida penitente, a fim de conquistar mais o coração de Deus, conquistar mais a santidade de Deus, a comunhão com Deus. E isso não é verdade. Isso é uma teologia errada. Na reforma da igreja, quando Lutero reformou a igreja, nos próximos 100 anos, onde os grandes teólogos passaram a estudar a respeito da igreja, a respeito do trabalho, a respeito da salvação pela fé e não por obras, mas a respeito, sobretudo, do propósito eterno de Deus e o propósito momentâneo, o propósito do homem, de Deus com o homem, quanto uma vida terrena. Então restaurou-se a visão de que prosperar é bênção, prosperar é um caminho de Deus para a vida do homem. Na verdade, a pobreza, a miséria, a escassez é que biblicamente é sinal de pecado, é sinal do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. A terra, ela sofre por causa do pecado. Então, se você olhar biblicamente, você vai perceber que todas as vezes que o povo de Israel, e aí a gente precisa falar do povo de Israel porque foi o povo que Deus escolheu para se revelar ao mundo. Deus começou a ter uma caminhada com o povo de Israel, e por meio dessa caminhada, dessa história de Deus com o povo de Israel, Deus se revela qual é o plano dele para com toda a humanidade. É de lá, do meio do povo de Israel, que vem Jesus para então morrer por nossos pecados. Então você vai perceber que todas as vezes que o povo de Israel, o povo escolhido, o povo que Deus havia separado para andar com ele, quando esse povo pecava, o resultado, geralmente, a consequência disso, era Deus começar a dificultar a vida financeira do povo. Deus começava a cerrar os céus, demorava a chover, a terra não cultivava e o povo começava a ser disciplinado pela própria natureza. É tanto que quando Salomão ora e apresenta o templo para Deus, no capítulo 7, segundo Crônicas, Deus vai dizer a Salomão: eu recebi esse templo, eu recebi a tua oração e eu tenho aqui uma instrução. Se de repente eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva na terra, e eu liberar as pestes para consumir os cereais, os legumes, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus vai deixar claro nessa palavra, nessa instrução, que essa maldição dele cerrar os céus e trazer dificuldade é consequência de pecado. É tanto que quando o povo se humilha, ora e se converte dos maus caminhos e busca a face de Deus, Deus fala assim: então eu vou sarar a terra de novo, vou mandar chuva sobre a terra e volto a prosperar. Deixando claro que a prosperidade de Deus, o fluir de Deus nas finanças, suprindo as necessidades, é um sinal de perdão. É um sinal de que Deus está sarando a terra, de que Deus está agora recebendo o coração do povo. E aí quando o povo volta a pecar, Deus ou cerra os céus, ou permitiu uma guerra para o povo ser aprisionado, ser levado cativo, ou começava a vir pragas. Quando o povo no deserto começou a reclamar demais, Deus permitiu que serpentes venenosas viessem picar o povo. E o povo começou a morrer por causa do pecado. Então, mas na reforma, não é, a partir ali dos estudos e das conclusões que se chegou ali nos estudos do tempo de Calvino, onde se tem as confissões de fé. Muita coisa eu não concordo da reforma, eu sou totalmente livre mesmo para não concordar, não devo nada a ninguém, mas muita coisa que os reformadores restauraram foram tremendas bênçãos para a nossa vida hoje, e uma delas é a dignidade do trabalho. Então a Igreja Católica, ela
eles exerciam um monopólio religioso, pegando a ignorância do povo, fazendo com que as pessoas se submetessem a uma vida de pobreza como sinônimo de santidade. Por isso que a gente fica com aquela coisa, uma pessoa humilde, a pessoa não tem nada, ela deve ser tão santa. Nada, ela deve ser mais pecadora ainda em muitos casos, porque reclama, murmura, e porque tem um espírito de miséria ali que está travando e impedindo a pessoa de fluir. Ou impede ela de fluir, as coisas que ela faz não fluem, ou então colocou um sofisma na mente dela que não deixa ela pensar grande. Ela só pensa limitada, então ela não acredita e, portanto, curte preguiça. Portanto, quantos homens, ao invés de trabalhar, buscar dignidade, fica morfando em casa, enquanto às vezes muitas vezes são as mulheres que vão trabalhar, que vão, dar diária, ser diaristas em outras casas, e se submete a trabalhos pesados, enquanto o infeliz do abençoado do homem morfando em casa, jogando dominó ou bebendo no bar. Isso é um espírito de miséria que entrou na mente dele, que não deixa ele pensar grande. É uma preguiça do inferno que entrou, que termina aprisionando este homem, desonrando ele como figura do homem, que é o supridor da casa, aquele que traz a prosperidade, o suprimento, a honra. Aí termina desonrando essa figura do homem, porque o homem que não supre a casa, o homem que não é provedor da casa, ele sofre da síndrome da desonra. Síndrome da desonra. Ele não consegue ter uma autoestima alta, ele não consegue ter dignidade, então ele é humilhado pela esposa muitas vezes, pelos filhos que começam a apontar o dedo, dizendo: o senhor não preparou uma estrutura para nós não temos condições de estudar numa escola particular, eu não tenho uma roupa que eu queria vestir, porque você não trabalhou, porque você não estudou, você não se preparou, você gastou dinheiro nos jogos, na bebida, enfim. Tudo isso vai desonrando a imagem e semelhança de Deus. E aí, o que o apóstolo Paulo fala em relação a isso? Segundo Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. É forte? É forte. Paulo disse: se alguém não quiser trabalhar, morra de fome, que também não coma. Porque o trabalho é justamente isso, para trazer dignidade. Se a pessoa entende que não deve trabalhar, então ela tem que entender também que não deve comer. Porque não é de Deus a postura de alguém, por exemplo, ficar escorado nos outros. Eu quero comer, mas trabalhar também não quero. Mas tem idade para trabalhar, tem condições para trabalhar, tem saúde, inteligência para trabalhar, mas só quer saber de comer. Paulo disse: esse tipo de gente dê um castigo, não dê comida para ele não, para ele aprender a se despertar e largar a preguiça e voltar a trabalhar. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Eita, mas aí agora foi pesado. Paulo pegou tão pesado que ele disse que se alguém não escuta essa palavra, se alguém não se desperta para trabalhar e fica escorando no meio dos outros, nem se misture com ele, nem se envolva com ele. Ah, pastor, mas a Bíblia está ensinando a fazer acepção de pessoas? Não, a Bíblia está ensinando o homem a restaurar a dignidade dele. Porque ninguém deve viver às custas dos outros. Se você tem condições
de trabalhar, se você não é um deficiente. É tanto que na sociedade de hoje, você sabe que para os deficientes, para os que não têm condições de trabalhar, a lei determina que o governo, não é, libere uma aposentadoria, porque a pessoa não pode trabalhar, tudo bem, mas uma vez que ela pode trabalhar, muita gente fala mal contra o Bolsa Família e muita gente fala a favor. Eu não vou falar nem mal, nem a favor. Eu vou dizer que muita gente que começou a receber o Bolsa Família se escorou nessa miséria de tal maneira que nunca mais se desenvolveu. Tem uma história, uma ilustração, diz que um monge saiu com seu discípulo e ele saiu ensinando o discípulo. E ele chegou numa casa pobrezinha, um pai de família, com vários filhos, todo mundo pobrezinho, uma casinha de taipa, quase não tinha porta para fechar, piso o chão sem piso, parede sem reboco, ninguém tinha onde dormir, todo mundo dormia no chão com a folhinha e tal. Aquela humildade, o retrato da humildade, nem da humildade, o retrato da pobreza, da miséria. E aí o monge começou a pesquisar e perguntar: do que vocês vivem? E eles falaram: nós vivemos do leite daquela vaca. Tinha uma única vaquinha, família. Então a gente tira o leite daquela vaca, do leite a gente toma o leite, faz o queijo, e a gente então vive disso, vende o queijo e compra o arrozinho e o feijão e a gente come e vai se virando aqui. Aí tudo bem. E o discípulo ali interagindo com o mestre, dizendo: Senhor, que pobreza, né? A gente poderia ajudar essa família. E o mestre disse: nós vamos ajudar. Quando eles saíram e foram embora, no caminho onde eles saíram daquela casa, encontraram com a vaca, aquela dita vaquinha que era a fonte de renda da família. E o mestre disse para o discípulo: você não manifestou o desejo de ajudar a família? Sim, meu mestre, vamos ajudar. Como é que a gente pode fazer? Eles empurram a vaca na ribanceira. Tinha uma ribanceira muito alta e a vaca estava na beira da ribanceira comendo capim. Empurra a vaca. Mas meu senhor, como empurrar a vaca? Empurra a vaca, me obedeça. Aí ele foi lá e empurrou a vaca caiu na ribanceira e morreu. E eles foram embora. Mas meu mestre, como é que você faz isso? E agora? Do que aquela família vai viver? Ele disse: me aguarde. Alguns anos depois, ele convidou o discípulo: vamos lá novamente visitar aquela família. Você tem coragem, mestre? Você tem coragem? Nós matamos a vaca deles. Será que aquela família ainda existe, pelo menos? Ou se existir, será que não vai nos atacar? Vamos lá. Quando chegaram lá, não reconheceram a casa. Já era uma mansão, uma casa linda, maravilhosa, toda pintada, com vários cômodos. A casa era um jardim na frente. E aí eles foram se aproximando, perceberam uma roça grande, linda, maravilhosa, com muitos legumes na frente e várias pessoas trabalhando. E aí eles chegaram, se apresentaram novamente. E então o mestre chegou para o pai de família e disse: olha, viemos aqui pedir desculpa porque a gente derrubou a sua vaca na ribanceira. E aí o homem da casa disse: não, pelo contrário, eu quero te agradecer, porque o fato daquela vaquinha morrer despertou todos nós, fomos trabalhar e reconquistamos a nossa dignidade. Hoje estamos aí, né? Tudo fluindo, tudo acontecendo, prosperamos, todo mundo tem a sua vida independente aqui. Então te agradecemos porque você tirou aquela fonte de renda que para nós era uma coisa grande, mas na verdade estava impedindo a gente de fluir, de crescer. E é isso que acontece muitas vezes. A pessoa fica dependente do Bolsa Família, fica dependente de uma fonte de renda onde ela sabe que ela pode se aprimorar, pode estudar, pode se desenvolver, pode sonhar com algo maior, mas ela fica ali, aprisionada somente naquela limitação e não pensa em algo mais alto e termina aqui perdendo uma grande oportunidade de prosperar. Porque eu não creio na prosperidade como uma barganha. Você dá uma oferta aqui para Deus e faz uma coisa e espera que Ele então abra os céus. Deus prospera, Deus ministra, mas o principal caminho de Deus prosperar o ser humano é pelo trabalho. Se você é alguém que trabalha, se você é alguém que busca dignidade, é diligente, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E quando Ele percebe que você não se escora nem nele nem nos outros, mas você está fazendo a sua parte, aí Ele vai fluir e fazer as coisas crescerem nas tuas mãos.
Há um ditado que não é bíblico, mas meus pais sempre diziam, né? Deus disse, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então isso não dá certo em vários contextos, mas nesse contexto dá certo. Faça a tua parte. Deus falou para Adão, agora você vai cultivar. Faça a tua parte. E então eu vou te ajudar, eu vou fazer a terra brotar para você. Então é vontade de Deus que a gente trabalhe, que a gente realmente flua na dignidade conquistada pelo trabalho. Prosperar pelo trabalho. Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim: Ei, preguiçoso, não é com você não, a Bíblia está dizendo aqui com outras pessoas, não é com você não, viu? Ei, preguiçoso, vai ter com as formigas. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, a formiga, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. Salomão está dizendo aqui que o destino rápido do preguiçoso é a pobreza. Então a pobreza, a gente sabe que tem um espírito que atua, que tem gente realmente que fez vários cursos, trabalha, até ganha um bom dinheiro, mas não consegue fluir. Aí é um espírito, uma força maligna que está fazendo com que ele não prospere. Muitas vezes pela infidelidade com Deus, não é dizimista, não é ofertante, não é generoso, não ajuda os pobres, aí fica travada a sua vida, não flui, não tem a bênção de Deus, trabalha, mas não tem a bênção de Deus, porque tudo é um conjunto, é trabalhar e ser generoso, é ser fiel a Deus, tudo isso anda junto. E tem gente que porque não consegue honrar Deus nessa área, não consegue ter um coração generoso, alguém da própria família está passando necessidade, ele é indiferente, ele é mão fechada, e ele não tem esse coração generoso, portanto ele não tem a bênção de Deus fluindo no seu próprio trabalho. Como ele não tem a bênção de Deus, aí vem um espírito maligno e começa a travar as coisas. Tudo que ele faz não dá certo, o que ele ganha rapidinho se destrói de alguma maneira. Obra maligna. Isso é fato, isso acontece, não é? Mas a maioria das pessoas que não prosperam hoje, que não conseguem fluir, vem da preguiça. É um demônio da preguiça mesmo que amarra, desmotiva, ele não quer trabalhar, não é motivado, entra no trabalho, quando começa a virar rotina, ele quer outro trabalho, ele quer achar outro trabalho, ele não consegue fixar-se num trabalho. Por quê? Por causa da preguiça. Tudo que vira rotina exige de nós um esforço consciente. Tudo que vira rotina, a gente tem que se esforçar consciente. Eu não estou com vontade de me levantar, eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu sei que eu preciso, então eu vou vencer o meu cansaço, a minha própria vontade e vou agir pela razão. Por quê? Porque tem uma esposa para alimentar, tem filhos para alimentar, tem um nome, uma dignidade para honrar, não é? Enfim. Então quando a pessoa cai na preguiça, eu vejo gente que começa a trabalhar e começa feliz da vida, 2, 3 meses depois já começa a inventar moda dizendo que não quer mais trabalhar naquele serviço por causa disso, por causa daquilo. Nadinha, preguiça. Quer viver de novidade em novidade, não fixa o pé em algum lugar. E eu te digo, se você de repente tem portas de Deus abertas para prosperar, para te projetar, e você buscou a Deus, orou, teve sinais que você deve sair para algo maior, nada contra. Entre nas portas que Deus está abrindo. Agora, não tô mais gostando desse trabalho, tá enfadonho pra mim, não nasci pra isso. Eu vou sair do trabalho. Peraí, você já tem outro pé de meia, você já tem outra porta aberta, você já tem pra onde ir, já tem algo melhor pelo menos pra você? Não, eu vou ficar um tempo aí comendo do que eu trabalhei. Toma vergonha, rapaz, toma jeito, vá trabalhar, continue firme, só sai do seu trabalho se for pra um outro que vai te dar segurança. Isso também é prosperar. Isso também é você
conquistar sua honra e dignidade. E em Provérbios, capítulo 22, 29, diz assim: viste o homem diligente na sua obra, no seu trabalho, perante reis será posto, será colocado, não permanecerá entre os de posição inferior. Então, se a pessoa é diligente, o que é ser diligente no seu trabalho, na sua obra? É você ser esperto, é você chegar primeiro, ser o último a sair, é você cuidar daquilo como se fosse seu, é você fazer além daquilo que te é obrigado a fazer, que te é obrigação, é você realmente ser diligente, fazer com excelência, fazer com motivação, não ficar, sabe, sendo vagaroso, não ficar ali cozinhando no banho-maria, não ficar, por exemplo, lá no interior, quando o pessoal tá capinando, né? Tem todo mundo capinando ali, na pegada, no ritmo. Aí tem aquele que volta e meia, pega a enxada, coloca aqui debaixo do braço, fica olhando pro tempo e conversando, fumando um cigarro, né? O retrato da preguiça. Aí todo mundo vai, consegue cumprir, consegue terminar suas carreiras de legume capinando, e ele fica lá pelejando sozinho até tarde do dia. Ou e às vezes deixa o trabalho pelo meio do caminho. Preguiça em pessoa, e não tem vergonha disso, não é? Deus está dizendo aqui na palavra: viste um homem diligente na sua obra, no seu trabalho, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então, biblicamente falando, se você é um trabalhador, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você, de fato e de verdade, flua em dignidade no seu trabalho. Essa é uma palavra que eu acredito que ela é muito boa para nós, para todos nós, para mim que sou pastor, que não devo me escorar, que não devo ficar vivendo uma vida à mercê dos outros, mas eu devo fazer jus ao meu chamado. Como pastor, eu devo me aprimorar na palavra, na oração, no aconselhamento do povo, me preocupando com a igreja, com o rebanho, com as pessoas. Esse é o meu trabalho, esse é o meu chamado. O apóstolo Paulo diz que aquele que prega o evangelho vive do evangelho. Mas você, de repente, não foi chamado para viver do evangelho, você foi chamado para trabalhar em outra área. Então seja diligente. Eu provo para Deus que eu seria diligente em qualquer trabalho, sendo diligente no meu chamado, naquilo que Ele me chamou para fazer. Então, cada um na sua área, faça jus à oportunidade que Deus tem te dado, e Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai te abençoar. E eu quero orar por você, você que é um trabalhador, você que não é um trabalhador, você que está trabalhando, você que não está trabalhando. Quero orar para que Deus libere um fluir novo, uma unção sobre a sua vida, para te motivar, para te fazer não somente ser diligente no seu trabalho, mas que você possa ser motivado nisso, tenha prazer nisso, e que você perceba as coisas fluindo, que as obras de tuas mãos possam fluir, que a pouca coisa que você faz, o resultado seja grande para a glória de Deus. Aí sim, isso é prosperidade. Prosperidade é você fazer, é Deus fazer com que o pouco que você tem na mão, com diligência, isso resulte em um grande resultado. E aí você vai ser honrado. E você vai poder viver a alegria da honra do trabalho. Pai, no nome de Jesus eu oro e agradeço por essa palavra e abençoo cada trabalhador. Hoje é dia do trabalho, alguém está assistindo agora, outros vão assistir depois desse dia e não vai ser mais o dia do trabalho, mas para nós todo dia é o dia do trabalhador. Então que o Senhor abençoe todos os brasileiros, trabalhadores, homens e mulheres, todos os piauienses, teresinenses, que o Senhor esteja prosperando, quebrando o monopólio desta cidade de Teresina, do Piauí, do Brasil, todo o monopólio que tem impedido homens trabalhadores fluírem, crescerem e prosperarem, porque estão debaixo de uma influência, debaixo de limitações, de monopólios, homens empresários que querem crescer e não conseguem, porque estão limitados ao monopólio, aos maiores que estão prejudicando, colocando resistência, e os menores, os pequenos empresários não conseguem fluir. Eu peço que o Senhor quebre essa força maligna e traz, meu Pai, igualdade, traz oportunidade para todos, quebra todo o monopólio, todas as correntes malignas, todas as resistências, barreiras, para que todos possam fluir, todos possam ter a oportunidade de crescer. E em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo todos os brasileiros, piauienses e teresinenses que vivem do aproveitadorismo, roubando, furtando, tomando o que é alheio, pessoas que com muita dificuldade conquistam sua dignidade, conquistam o seu carro, seu celular, seus bens, aí vem o bandido, o ladrão, vai lá e rouba.
ele não trabalha e fica tomando daqueles que trabalham. Eu peço que o Senhor traga um avivamento e venha constranger o coração dos aproveitadores e comece a despertar os preguiçosos para que possam trabalhar, para que possam entender o valor de se conquistar pelo suor do rosto, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu sei que nenhum bandido, nenhum ladrão é feliz, no fundo, a infelicidade, a angústia de estar vivendo nas custas dos outros, de estar vivendo a desonra de ser ladrão, de ser bandido. Que o Senhor, meu Pai, possa fluir nesta nação, fluir nesse estado, fluir nesta cidade, prosperar esta cidade, dar oportunidade para os pequenos, desperta aqueles que acham que não tem mais oportunidade, que não vão crescer mais, começa a despertá-los, dá sabedoria e inteligência para que possam fazer algo, que possam fluir e crescer dentro de um trabalho digno, Senhor. Quantas esposas sofrem a depressão, a tristeza de não poder sonhar com um marido que flui, de estar fadada a um destino de pobreza, porque o marido não consegue fluir e ela também não. E eu oro para que o Senhor mude essa situação. O Senhor é aquele que levanta o simples, o nada, o pequeno do pó e coloca para sentar no meio dos príncipes. Então eu profetizo, se alguém está me assistindo neste momento, me ouvindo, eu profetizo que, se é independente da situação dessa pessoa, eu profetizo que ela vai prosperar, que o Senhor vai abrir um caminho, vai haver um despertamento para fazer algo que nunca fez, para trabalhar, conquistar a dignidade no trabalho. Eu profetizo, Senhor, que essa pessoa sairá da condição de miserável, de escassez, de cauda, e será colocado na posição de cabeça, alguém que conquista a sua dignidade, alguém, Senhor, que pode te glorificar com exemplo, com uma vida digna e confortável. Eu profetizo mais ainda, Pai, que sobretudo nenhuma riqueza deste mundo, que sobretudo nenhuma oportunidade, nenhuma facilidade e nenhuma bênção, por maior que ela seja na vida deste homem e desta mulher, venha tirar o Senhor do seu coração. Mas pelo contrário, quanto mais prosperar, mais essa pessoa venha te amar e ser apaixonada por ti, sabendo, tendo consciência de que o Senhor é o Deus que prospera a vida de cada um. No nome do Senhor Jesus. Aleluias, e louvado seja o nome do nosso Deus. Essa palavra é para você, é para mim, é para todos nós. Pega ela, segura, porque eu creio que é o que Deus mandou para nós agora, e ela é bênção para a nossa vida. Aleluias.